retornando aqui à nossa conversa, o Pinto Madeira ele não foi contemporâneo da Dona Bárbara de Alencar, né? Mas foi, né? Foi, né? Foi. A questão foi quando Dona Bárbara foi confederada, ela é mais antiga, né? Mas o Pinto Madeira, inclusive, contribuiu para a prisão de Dona Bárbara. Né? Eles têm ódio os barbaristas têm ódio do Pinto Madeira. Parece que foi ele que conduziu ela à prisão, alguma coisa assim, e eles têm ódio. Uhum. Aí esse ex-avô aí que eu descobri através de você, no caso, ele guerreou lá, né, naquela região hoje onde eu moro, que é a cidade de Jardim, né, que é uma cidade com uma vasta história, né, tem uma riqueza cultural imensa, um município ao qual tem mais de 200 anos. Hoje eu tenho o privilégio de morar lá, conheço algumas pessoas que tratam bem da história de lá, sempre estou que posso conversando com muitos historiadores também, e tenho procurado muito saber dessa relação, inclusive da nossa família com aquela região, porque lá existe muitos carvalhos também, né? O Luiz Rodrigues da Cruz, ele casou-se a primeira vez com uma filha de Manuel Lopes Diniz. Certo. Mas aí ele ficou viúvo e casou-se a segunda vez lá na região do Cariri. E ele morava lá no Cariri. Morava no Cariri. Quando houve o assassinato daquele padre na matriz do Crato, foi certo. No Crato, não é isso? Não recordo, porque teve um ocorrido também na igreja de Jardim, mas eu acredito que esse foi do Crato. Que eles tiraram o padre de dentro da igreja e mataram fora. Foi um absurdo, esfolaram o padre todo, foi um absurdo. E um dos filhos do Luiz Rodrigues da Cruz, chamado Francisco Antônio de Barros, ele fez parte desse assassinato do padre. E o Luiz Rodrigues da Cruz também era aldeador, ele tinha muita coisa que hoje é considerado de esquerdista, daquela coisa. Mas pra época, ele, né? era até aquela coisa, os Pereiras, uma das coisas também que envolveu a questão Pereira e Carvalho, os Pereiras eram conservadores e os Carvalhos eram liberais, era o carvalhismo. Então tinha a ver um pouco com a questão do poder também. Tinha, claro, não, o poder a política, essa necessidade de desvincular-se do império mesmo, é tanto que Jardim é conhecido por proclamar a república no Brasil, né? É um fato inusitado que infelizmente a história não mostra, né? Então ele quando participou do assassinato desse padre, ele disse, o Luiz Rodrigues da Cruz disse: meu filho, como é que você faz uma coisa dessa com um servo de Cristo? Você está amaldiçoado. Ele, depois de quase 10 anos, né, ele faleceu numa emboscada nos pés da Serra do Araripe. O filho dele, no caso, né? O Francisco Antônio. Já uma retaliação por parte disso? Não, foi em decorrência de outra questão. Foi na Guerra do Pinto. Na Guerra do Pinto Madeira. Foi durante a guerra, né? Que ele combateu. E agora até hoje a gente não tem certeza se o Luiz Rodrigues da Cruz era a favor ou se era contra o Pinto Madeira. A única certeza que a gente tem é que ele participou ele participou do combate. Do combate e também da morte dele, né? Olha, tem essa história, né? Essa história foi passada de geração para geração. Que ele foi fuzilado. Assim, tem muitas lendas sobre o Pinto Madeira, né? Tem uma das lendas que diz que ele... há uma mistura de fatos com lendas, né? Porque é fato que ele foi condenado à forca e ele pediu honras militares, que ele era militar, ele era um general, e ele pediu para... Ele era general ou era... Não recordo bem, mas era considerado como se fosse. Ele era uma coisa capitão, uma coisa alta, uma patente alta do Exército Brasileiro, né? E aí ele pediu para ser fuzilado, né? Que era
na época, considerado até uma ofensa imensa morrer na forca, né? O que eu tenho conhecimento da história de alguns movimentos que houve lá, a questão daquela região querer se proclamar, e alguns foram fuzilados, né, pela própria... Então, tem um assim, padre, não sei se o padre que estava envolvido... Era o Benzi Cacetes, né? Que eles até proclamaram a república, fizeram o governo e tudo, mas depois eles foram presos, a monarquia não perdoou nenhum deles, né? Inclusive tem a participação desse padre. Então, assim, o Pinto Madeira, dizem que ele solicitou essa morte realmente por fuzilamento. No caso, ele sabia que iria morrer. Não, ele estava... Em vez de um enforcamento, por ele ser entregue. Um militar, ele foi fuzilado. É aí onde eu quero que você tire a dúvida como é o Santo Lenho, né? Aí é que começa a misturar fato e lenda, né? Porque aí tem uma história que diz que ele ia ser vendado, mas aí pediu para que não vendasse, para que olhasse nos olhos dos algozes. Outra história também, e essa foi que tentaram fuzilá-lo e as armas não conseguiam disparar os projéteis, né? Elas batiam o gatilho na espoleta, não sei se na época ainda era de percussão ou se era de pederneira, mas aí batiam o martelo, né, o percussor, e não disparava. E aí foi que tiraram esse amuleto que ele tinha no pescoço e conseguiram fazer esse fuzilamento. O Figueiredo, aquele autor lá do... João Figueiredo Filho? João Figueiredo. Ou o João Figueiredo? Foi o João Figueiredo Filho. Filho, né? Ele fala de algumas coisas que foram tiradas próximas ao fuzilamento de Joaquim Pinto Madeira, mas que foram entregues à esposa dele. Certo. Né? Mas aí tem essa joia que foi trazida pelo Luiz Rodrigues da Cruz, que é a chamada o Crucifixo do Santo Lenho, né? Que é uma caixinha de ouro oca em forma de cruz. Dentro tem um crucifixo de cristal com 2 farpas ditas da Cruz de Cristo, né? Eram aquelas indulgências. Tô entendendo.